porque hoje o tema é muito importante, porque os especialistas, eles orientam que o exemplo que as crianças têm dos pais, esses exemplos são fundamentais para a formação do seu comportamento, do seu caráter, da sua autoestima. Ou seja, os pais têm que tomar muito cuidado como eles agem, porque é daí que realmente as crianças aprendem a se comportar socialmente. Mesmo, Suzy? Quer dizer, então, que a tendência do filho copiar o pai é 100%? Olha, é quase 100%. É muito importante, porque é ali dentro da família que a criança vai observando como é que o pai se comporta, como é que o pai fala com as pessoas, como é que a mãe responde, como é que eles lidam entre si. Ô, Suzy, é isso mesmo. Eu fico imaginando assim, tipo, a filha do Roberto Carlos, ela deve ser cantora, né? A filha do Djavan deve ter o cabelo que nem o meu, não deve ter, não? Eu acho que não. Isso é surpresa. Vocês depois vão ver. Essa história aí do pai ser, então, eu já sei. Já sabe? Já. O seu pai se comportou. Nada é culpa minha. Tudo é o meu pai que me deu exemplo. É verdade. Tô entendendo. Quer dizer que o seu comportamento social inadequado deve ser ao seu papai? Não, senhor. Ué, por que não? Senhor. Porque você já tem o juizinho suficiente pra ver o que você deve e não deve fazer. Isso, Suzy. Exatamente. Nada de desculpa, viu, Eu acho mocinho? que tá enganada, Suzy. A minha cabeça é oca. Não, você é muito inteligente, viu? E a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Que legal. O comportamento social das crianças. Olha como é importante a gente observar a nossa maneira de agir se a gente quer educar bem o nosso filho, né? Se você quer ter um filho responsável, você também tem que ser responsável. Se você quer um filho que seja educado, você também tem que ser educado dentro do seu lar, porque a influência sobre os filhos... Fora do lar não precisa não, tá? Só no lugar. Então, não, eu estou dizendo que dentro do lar, mais ainda, porque as crianças estão ali observando. Não é só no trabalho, não é só na escola, então, entendeu? enquanto as crianças estiverem olhando, você é educado. Depois você não é mais. Não, você deve ser sempre educado. Nada, ele não entende, Bob. Ainda bem que nós vamos ter aqui uma convidada que vai nos explicar muito bem para que o Bob aprenda... Opa, desculpe, Bob. Isso, eu também, que o né? Tequinho aprenda realmente a importância desse comportamento. Porque a educação não fica só na escola, não. Educar é dentro do lar. E os educadores, eles ressaltam que para uma criança ser educada, os pais têm que ter uma postura social correta para que os filhos reproduzam isso no seu dia a dia. Então tem tudo a ver com aquela frase, filho de peixe, peixinho é. É, isso mesmo. Então nós temos aí uma importância muito grande da gente observar o nosso comportamento dentro do social para que os nossos filhos tenham um comportamento social adequado, que é isso tudo que a gente quer. Não é? Muito legal. Agora sim, fiquem aí quietinhos, observando o que nós vamos hoje aprender. Por quê? Vocês sabem como se chama o desenvolvimento social do comportamento humano? Tem ideia? Pois então vocês vão aprender. O comportamento, como é que a gente deve se comportar, não é? Essa questão da nossa postura, tudo aquilo que a gente observa no modo de alguém agir diante de uma situação, diante de uma pessoa, isso é um desenvolvimento social da criança, não é? E tem que ser pleno. Ela precisa ser fundamentada nesses aspectos físicos, psicológicos e também os cognitivos através do exemplo dentro da família. E quando esses aspectos são respeitados e estão em harmonia, pronto, o desenvolvimento social da criança ocorre de uma maneira maravilhosa, sem grandes problemas. Porque cada fase da vida ela é caracterizada por aspectos que influenciam no desenvolvimento infantil, fazendo com que as crianças elas se sintam parte desse processo da interação social tão importante para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Vamos ver esse clipe. A observação que as crianças fazem das pessoas e das situações é de fundamental importância para o comportamento social delas. Observando, aprendem as diferenças. Para que as crianças possam adotar uma postura consciente em relação ao mundo, os pais também devem mostrar-lhes que as outras pessoas que fazem parte do grupo social em que vivem, como os professores e parentes, também apresentam atitudes sociais positivas para com os outros. A escola também pode ser um bom lugar para ensiná-las sobre o convívio benéfico em sociedade, oferecendo oportunidades para elas refletirem sobre as responsabilidades sociais. O respeito à criança é fundamental para que ela consiga assimilar valores de respeito para com os outros. Para que isso aconteça, os pais devem sempre procurar saber o que se passa com o filho, além de respeitá-lo, não tentando impor nada,
apenas explicando os acontecimentos, as causas e as consequências dos atos. Atualmente, escolas, organizações não governamentais e mesmo a televisão informam as crianças sobre condutas de cidadania. E os pais devem aproveitar esse momento para também refletirem sobre suas próprias atitudes, para que possam passar uma imagem de segurança em relação aos temas de sustentabilidade e comportamento social adequado. E para falar sobre esse assunto tão importante, eu tenho o prazer de receber essa minha amiga, que é uma filósofa e educadora fabulosa e minha companheira de rádio, a querida Flávia Virgínia. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Suzy. Olá, gente. Olhar a Família em Foco. Olá, meninos. Tudo bem? Olá, Flávia, tudo bom? Bem, você viu? Olha só, você era companheira da Suzy no programa de rádio, é isso? Somos. Só então... Ah, que legal, viu? Pô, leva a gente também qualquer dia lá pra gente dar umas opiniões. Com certeza. certeza, não é verdade, Flavinha? Primeiro verde é meu. É verde. E vocês sabem também que a Flávia, ela é filha de uma pessoa que eu amo de paixão e tenho certeza que você em casa também adora. Ela é sua irmã? Olha, de coração, filha do sem seu pai, dúvida. poderia ser. Poderia mesmo. É filha que ela ama de paixão. Você sabe de quem ela é filha? De quem? De quem? Do Djavan. Aquele não cantor acredito. maravilhoso. É mesmo? Verdade. Mas o cabelo dela não é igual? Ah, mas isso não tem problema. Porque não é verdade? Geneticamente são transmitidos também da mãe. Os genes da minha mãe também. Exatamente. Ô, Bob, também tem minha mãe. Você Mas, entendeu? Suzy, você falou Ah. que tinha a história do exemplo. Ah, é aí! Exatamente! E aí que nós vamos chegar. Flavinha, por favor, diga a estes meninos e também a todos aqueles que estão nos assistindo essa questão da importância do exemplo dos pais para um bom desenvolvimento social das crianças. Então, sabe o que eu penso, meninos e Suzy e telespectadores? Eu penso o seguinte, a criança, quando nasce, a gente joga um olhar sobre ela de uma criança pequenininha, indefesa, que veio ao mundo agora, que tem muitas coisas para aprender, isso também é verdade. Mas aquela criança, ela é uma pessoa, e é como pessoa que ela deve ser tratada e deve ser educada. Como pessoa em fases diferentes. Então, Sim. claro, quando é um bebê precisa de um tipo de cuidado, de atenção e de carinho. Quando é criança, de outro. E a gente peca se a gente não consegue perceber as necessidades específicas de cada fase, de cada idade, como que ela vai vivenciar a necessidade por liberdade, a necessidade por limites. Tudo isso cabe a nós, de fato, observar, nós que somos os pais, e mesmo nós que não somos os pais, que somos as pessoas em volta das crianças, cabe a nós observar e agir de acordo, sem sombra de dúvida. Mas o mais importante é a gente manter o foco de que a gente está educando, orientando, criando uma pessoa humana que depois tem coisas para oferecer como pessoa adulta, consciente, madura que ela vai ser. Sem dúvida nenhuma. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão dos amigos da criança, né? A importância desses amigos na formação até do comportamento da criança, porque a criança está sempre absorvendo. Por exemplo, o Tequinho, cada vez que vê o Bob, e o Bob estuda, sabe, ele faz as lições certinho e tudo mais, ele fica influenciado, não fica, Teco? Eu fico muito influenciado. Sim. Porque ele é um chato e aí eu me influencio pra não ser igual a ele. Ô, Teco, eu sabia que você pensava assim de mim, Não, mas é um chato legal, Aí melhorou. É porque ele faz tudo certinho, sabe? O Bob, nossa, todas as lições, tudo super comportado. Então, eu queria que você... Suzy, eu adoro comer salada. Ai, adoro comer salada, Nossa, até é um isso. sonho, né? Pois é o filho que todo mundo gostaria de ter. Mas me fale sobre essa importância dos amiguinhos, né? Sobre essa questão desse aspecto social, que às vezes os pais, até em decorrência da correria do dia a dia, deixam a criança mais isolada dentro do seu próprio ambiente e pouco participando dessas atividades com os amigos. Então, mas isso é como se os amigos dos adultos também são assim. A gente é influenciada pelo meio, a gente traz influências para o meio. Sim. Então, todas as vezes que a gente vai ter um filho e, na verdade, não dispõe de tempo, nunca botou pensamento a respeito de como vai educar um filho, etc., a gente vai... Essas questões que vêm para todos, para as pessoas mais despreparadas, vão vir de maneira mais forte, né, Suzy? Então, qual é a solução? Ir buscar
soluções de maneira mais forte também e fazer uma pesquisa melhor. As crianças que estão em volta do nosso filho vão influenciá-lo. Claro. Ele também vai ter algum poder de influência sobre elas, mas às vezes é mais difícil influenciar um grupo que já tem um determinado tipo de atitude, um modo de se comportar, determinados valores, determinados gostos. É muito importante a gente prestar atenção em quais são os valores do grupo com o qual o nosso filho está saindo. E se a gente não é favorável a algumas atitudes, procedimentos de algum amiguinho, qual seria a melhor maneira de passarmos os nossos valores sem impedir que a criança vivencie essas experiências com os seus amigos? Conversando. Sempre. Sempre conversar e sempre falar da maneira mais clara possível, numa linguagem que a criança consiga acompanhar e consiga entender. Mas é importante a gente pensar o seguinte, desde criança você pode ensinar o que é o ciúme, o que é a inveja, o que é adequado e o que é inadequado. Desde bebê, quero dizer, desde muito pequeno, porque a criança é ciumenta, ela também é invejosa, ela também é raivosa, ela também é isso e aquilo, você pode mostrar coisa. Olha, você está fazendo uma cena de ciúmes. E isso vai ser chato, porque depois, quando o seu irmão quiser, eu tenho vários filhos, né? Assim, tipo uma penca. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3. Ai, que lindo. Fases diferentes? Fases diferentes. Eu tenho um de 15, uma de 6 e uma de 4. Então, elas têm muito ciúme. Então, elas sabem o que é ciúme. Entendeu? Não é porque é pequena que você não vai usar a palavra. Exatamente. Né? Sem colocar isso como crítica. Ai, que crise de ciúme. Não, você isso explica. É uma crise de ciúme. Isso, você explica. Você tá com ciúme, olha, mas você também fica chateada quando ela faz não sei o quê. Então, tá vendo? Você tá com ciúme, mas olha como é chato se eu tomar uma decisão baseada no seu ciúme. Imagine se fosse com a Laurinha, você ia gostar? Não sei o que. Aí elas vão se arrumando. Refletem. As pessoas mais orgulhosas fazem que não, aí depois, né? Quer dizer, cada uma tem o seu jeitinho. Eu penso que se a gente não consegue conversar claramente, plenamente com os nossos filhos, eles perdem um apoio importante, porque não é com todo mundo que eles vão poder conversar. Claro. Já não é nem com os pais que eles vão conversar tudo, não precisava ser. Mas o ideal é que eles possam chegar aos pais se eles acharem que é o melhor caminho. E isso tem que ser plantado desde criança. Ah, sem dúvida. O diálogo a gente sabe que é fundamental e ele começa na fase mais tenra mesmo, dialogar com a criança enquanto ela ainda é bebê. E dali para diante você cada vez mais falar a respeito daquilo que é um valor para você, a respeito daquilo que você acha que é certo, que é errado, sempre conversando. A gente vai rapidinho pro intervalo, porque temos muitas coisas para falar. Eu vou falar ali com os meninos a respeito do comportamento deles e voltamos já já. Até já.